Olá, professores! Tudo bem? Eu sou o pastor Jonatas Costa e sou pastor da UMADBLU, a União de Mocidade da Assembleia de Deus de Blumenau, e eu vim hoje aqui para essa pré-aula da lição de número 4, da lição de jovens desse nosso terceiro trimestre, que é a lição que diz: diga não ao ritmo do mundo. Pois bem, para nós poder ter uma ideia do que vai acontecer hoje aqui, eu já quero dizer para você que vai ser uma aula simples, né? Você vai se basear na lição, como nós sempre nos baseamos, porém eu vou dar algumas ferramentas que de repente vão ajudar você a trabalhar melhor, de forma prática, a lição que nós vamos estudar no dia de hoje, tá bom? O nosso texto base está em Gênesis, no capítulo 33, eu não vou ler todo o texto porque ele está na lição, mas nós tiramos ali aquele versículo, que é o versículo de número 14, onde diz assim: eu irei como guia pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face e conforme o passo dos meninos, que é quando Jacó se encontra com Esaú e na hora de eles irem embora, então ele diz a respeito do passo que ele vai tomar. Não vai tão rápido, mas também não vai ir tão lento, né? E essa já seria a introdução da nossa aula, porque nós falamos nas aulas anteriores sobre o passo lento, que é a preguiça, né? O tempo mínimo que é chamado, que é aquela ociosidade, aquela vida parada, onde nada acontece, onde a gente não vive os propósitos de Deus porque nós não queremos. E tem aquela aula onde a gente tratou o tempo máximos, né, que é o apressado, aquela vida ativista, onde não há tempo para mais nada e nós trabalhamos muito, muito, muito e acabamos também não atingindo o propósito de Deus. E hoje nós vamos trabalhar esse equilíbrio entre esses dois tempos, o máximos e o mínimo, que é o tempo óptimos. No latim, a palavra óptimos quer dizer excelente, melhor, né? Mas para nós, óptimos seria a otimização. O que é a otimização? No nosso dicionário, a otimização é criar condição favorável para alguma coisa acontecer. Então, o melhor é você criar o ambiente ou a situação favorável para que os propósitos de Deus aconteçam. Como isso vai acontecer? Você administrando, não muito rápido, não muito devagar, o tempo que Deus te deu para realizar cada propósito. Então, essa questão de otimizar o tempo, de otimizar, de preparar as coisas, isso é muito importante. Até porque, se não houver uma condição favorável, você pode ser o melhor profissional do mundo, que você nunca vai conseguir fazer um bom trabalho, se você não tiver uma boa ferramenta, né? Aquela velha história do lenhador, né? O rapaz lenhador que foi lá pegar um emprego como lenhador e queria mostrar serviço, e então começou a cortar lenha, e cortava lenha de manhã, de tarde, e muito afoito. E quando chegou no final do mês, aquele rapaz não estava mais produzindo como ele havia produzido no início do mês, quando ele havia chegado no local de trabalho. Então o patrão chamou e disse: olha, você entrou aqui, fez tudo muito rápido, mas agora você não está fazendo mais nada. Você cortou todas as lenhas possíveis e agora você não está mais cortando nada. O que aconteceu? E ele disse: olha, eu não sei, eu continuo mantendo o mesmo ritmo e estou colocando a mesma força, porém não consigo mais cortar tanta lenha como cortava. E aí o patrão pediu para ver o machado dele. Quando foi ver o machado estava sem o corte, não estava afiado. Por isso, aquele rapaz fazia o mesmo esforço que antes, porém, como o ambiente e a ferramenta não estava otimizada para desenvolver aquele determinado papel, então ele acabava perdendo a força, perdendo o esforço, porque não havia otimizado a ferramenta para aquele trabalho. Então, para nós vivermos os propósitos de Deus, é necessário nós otimizarmos os ambientes, a rotina, as situações. Tá? Então, o tempo óptimos, que é isso que nós vamos falar no dia de hoje. O primeiro tópico da nossa lição fala sobre uma vida que vale a pena, com base em João 10:10, né? Que eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. E aí, de forma muito rápida, porque eu não quero me
me ater a cada tópico, até porque você tem na sua lição aí na sua casa. Mas a primeira coisa que a gente fala sobre uma vida que vale a pena é sobre entender o que é a verdadeira riqueza. Então você vive, como disse C.S. Lewis, se você vive a vida correndo atrás das coisas terrenas, você vai perder coisas celestiais. Mas se você correr atrás das coisas celestiais, você vai ganhar as coisas terrenas e também as coisas celestiais. Então o C.S. Lewis falava a respeito você corre atrás de coisas terrenas, perde as coisas terrenas, porque você não consegue conquistá-las todas, e você também perde as coisas celestiais. Mas se você corre atrás das coisas que importam, que são as coisas celestiais, você vai conseguir tanto as celestiais quanto as terrenas. Isso fala sobre você entender no que você deve aplicar o seu tempo. É isso. No que você deve aplicar o seu tempo. Então esse primeiro tópico é para que as pessoas entendam atrás do que elas precisam correr, ou atrás do que elas precisam buscar, A segunda coisa que fala é sobre os princípios que vão delimitar essa nossa caminhada, atrás do que nós vamos e como nós vamos. Porque muita gente se preocupa com o chegar lá e não com como chegar lá. Esse é um princípio muito importante que nós precisamos definir. Por isso que Jesus se apresenta como caminho. E às vezes os crentes não entendem. Por que Jesus se apresenta como caminho? Jesus não é o alvo aonde a gente vai chegar. O apóstolo Paulo não delimita como a gente olha para Jesus, que nós olhamos para um alvo, nós corremos para a meta, mas Jesus também se dispõe como caminho. Quer dizer, Jesus não é só um lugar onde se chega, ele é a forma como se chega também. Então, o princípio que nós precisamos definir não é só o local onde a gente quer chegar, não é só o alvo, também é que forma que nós vamos chegar lá. E já fica a pergunta que você pode fazer para os seus jovens. A forma como você tem atingido os seus objetivos, ou o que você usa para atingir os seus objetivos, ela glorifica a Deus? Você é uma pessoa que é egoísta quando se trata dos seus sonhos? Como que está essa relação? Porque não adianta você chegar lá e a forma como você chegar lá não glorificar a Deus. Então a segunda coisa é definindo os princípios que nós vamos chegar. E a terceira coisa desse primeiro tópico, que é uma vida que vale a pena, é a importância do próximo nesse processo de caminhada. Porque muitas pessoas, elas querem conquistar as coisas, querem viver a vida, mas elas não querem levar ninguém junto. E como já dizia aquele ditado africano, se você quer chegar rápido, vá sozinho, mas se você quer ir mais longe, então carregue alguém junto. Então o próximo é importante para esse processo. Se a nossa vida, nós temos conquistado coisas, é porque Deus quer que nós abençoemos pessoas que estão ao nosso redor. Basicamente isso que esse tópico vai tratar. E aí vem o segundo tópico, eu estou passando correndo por cima, porque eu quero chegar na prática da otimização do tempo. A segunda parte que vem, o segundo tópico, a segunda lição que nós vamos aprender é a cuidando de si mesmo. Aí cuidando do corpo, nós não podemos acelerar a ponto de perder a saúde, de nada adianta a gente alcançar objetivos se nós perdemos a saúde. Isso é o que mais nós vemos nos dias de hoje, Pessoas alcançando objetivos, levei 40 anos para comprar essa casa. Pois é, mas agora nem na casa vai conseguir ficar, vai direto para o hospital e vai passar durante um bom tempo no hospital para recuperar a saúde. Então muita gente, ela alcança o objetivo, mas não cuidou do corpo para chegar lá. Então o apóstolo Paulo vai nos ensinar, ele fala a Timóteo a respeito do cuida de ti mesmo, que é o cuidado também da nossa saúde que nós precisamos ter. Outra coisa é com relação ao cuidado das emoções, da mente, daquilo que lidera a nossa alma, o Provérbios 4:23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, que é a fonte da vida, é de onde saem todas as coisas. Jesus mesmo falou que é do nosso coração que saem todas as coisas. Então nós precisamos cuidar do nosso coração, das nossas emoções. Não adianta você chegar lá na imaturidade do teu coração, você precisa chegar lá na maturidade, sabendo controlar as emoções. E depois falando sobre quem você vai levar, que fala da família, a família que é a fonte de toda alegria. Eu friso muito com a juventude com relação à família, porque a família é o bem mais precioso que nós temos, mais do que amigos. E os jovens, eles estão naquela fase de
deixar um pouquinho de lado a família por causa das amizades, por causa das descobertas dos novos amigos, mas amigos vêm e vão, né? Existem amigos que eu considero amigos no coração, já faz muitos anos que não vejo, mas a família, ela sempre estará lá, né? Seja na hora da dor, seja na hora da alegria, a família vai estar sempre junto. E os amigos nem sempre estarão, né? Há amigos que vão, que partem, que mudam de cidade, que às vezes se afastam por circunstâncias da vida e acabam não estando presente na hora que a gente mais precisa. Então, a família vai estar sempre do nosso lado. Nós precisamos tirar tempo, cuidar de quem nós estamos levando junto nessa caminhada. E aí vem o ponto que eu quero frisar mais nessa lição, que é o ponto óptimos, que é esse equilíbrio do mínimos e do máximo, que é o tempo que otimiza as coisas, né? O tempo excelente para que as coisas aconteçam. E aí o autor da lição ele vai falar sobre a nossa parte, que é fazer o mais fácil. E de verdade é. Jesus disse que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, ele estava falando de vestuário, de alimentação, de moradia, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, Deus deixou mais fácil para nós, que é o quê? Busca o reino. Não quer dizer que nós não vamos trabalhar, não quer dizer que nós não vamos correr atrás dos objetivos, não. Mas ele diz, enquanto você faz essas coisas, busque o reino. Se preocupe o tempo inteiro com o reino, porque a partir do momento que você está se preocupando com o reino, você está recebendo todas essas coisas que as outras pessoas correm atrás, que é vestuário, moradia e alimentação. Então, a tarefa mais fácil fica conosco. Os milagres estão na mão de Deus. O nosso trabalho é correr atrás do reino. E aí, depois o autor vai falar sobre fazer todas essas coisas no melhor prazo. Isso é, não se apresse e também não pare. Aí vem aquela fábula de Esopo, né? Que a tartaruga foi desafiada pelo coelho para uma corrida. E aí a raposa serviu de juiz, né? A raposa serviu de juiz. E a tartaruga, então, começa a correr naquele passo, né? De tartaruga. E o coelho diz, tartaruga não vai me ganhar nunca, eu vou deitar aqui, vou dormir, depois eu faço correndo o trajeto que ela fez e eu passo ela. Mas o coelho dormiu demais. Quando ele se deu por conta e que ele estava no meio da corrida, ele decidiu, então, apressar, mas mesmo assim não adiantou. A tartaruga chegou antes que ele na linha da chegada. É uma fábula que vai nos ensinar sobre o fazer sempre, né? A lição de moral dessa fábula é: o lento ele é constante, né? O lento ele pode ser constante. Falar a respeito do não corra demais, seja constante. A tartaruga foi constante e ela conseguiu chegar lá. E o coelho pensou, vou dormir, depois eu corro, mas não deu certo para ele. Então, vai falar sobre fazer as coisas no melhor prazo. E o melhor prazo é esse, o equilibrado. Não é nas pressas, na urgência, na correria, mas também não é parado. É constante, fazendo sempre algo para chegar nos objetivos. E aí a última parte, que é aceitando os resultados. Falando sobre nem sempre o que a gente planeja dá certo. Nem sempre. Às vezes você planejou, trabalhou, fez de tudo, mas não foi daquela vez que você conquistou aquele objetivo, não foi daquela vez que Deus te proporcionou determinado alvo, determinado sucesso na vida. O que você tem que fazer? Por isso que a nossa fé tem que estar em Deus, porque se a nossa fé estiver em Deus, nós vamos saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Daqueles que foram chamados para o seu propósito. Então, você sabe que Deus está no controle de todas as coisas, as tuas emoções estão bem guardadas, mesmo que dê errado, você sabe que você deu o seu melhor e que Deus sabe o que é melhor para você dali para frente. Em algum lugar, todo aquele esforço vai desembocar em bênção. E aí, gente, eu gostaria de trazer uma parte prática, né? Eu falei aqui rapidamente sobre a lição, o que ela traz em cada tópico, mas eu queria trazer uma parte bem prática para você aplicar com os seus jovens lá. Porque, gente, se não tiver aplicação, tudo isso que eu falei é blá, 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 tá? Então tem que ter prática, ok? E eu trouxe algo que
pessoal de mentoria, os coachings, eles trazem, eles fazem bastante com aquelas pessoas a quem eles estão mentoreando, que é o que a gente chama de roda da vida. O que é a roda da vida? A roda da vida ela é uma espécie de um quadro, uma roda, né, com todos as áreas da vida, por exemplo, relacionamento familiar, lazer, finanças, a área profissional, a área intelectual, a área física, a área espiritual, tudo isso está aqui, né? Cada uma desses triângulos aqui dessa pizza são áreas da nossa roda da vida. E elas têm linhas, essas linhas são de 1 a 10 e elas são as notas que nós podemos dar com relação àquela área da nossa vida. Por exemplo, vamos falar aqui do lazer, vamos começar aqui do lazer. Você pega a roda da vida e você imprime e você dá para cada jovem. E ele vai ter que dizer como é que está a vida dele com relação ao lazer. Ele tem tempo para o lazer, para aquelas coisas que dão prazer? Se ele tem tempo, qual é a nota que ele dá para aquela determinada área? Daí ele vai pegar uma caneta e ele vai colocar uma nota naquela área. Por exemplo, olha, eu tenho tido tempo para mim ter um pouquinho de lazer, eu jogo uma bola, ou eu me brinco com os meus amigos, nós nos divertimos. Então, você vai colocar ali um 7, vamos dizer assim, e ele vai fazer aqui um 7, né? Depois vem a área financeira, como é que está as finanças? Está bem? Está mal? Como é que está o dinheiro? O salário está conseguindo suprir todas as coisas? As contribuições também entram aqui. Como é que tem sido a área dos dízimos, das ofertas? Tem sido excelentes? Tem sido medianas? Tem sido ruins? Então ele vai colocar aqui, eu tenho sido mais ou menos, né? Juntando minha vida financeira, vai dar um número 6 aí. Então ele já pode ligar esses dois pontos que depois, no final, ele vai fazendo isso com todas as outras áreas. Por exemplo, a área profissional, ele está feliz, está contente, está crescendo. A área intelectual, ele está lendo, está se desenvolvendo, está crescendo na sua sabedoria, no seu conhecimento. As emoções, como é que estão? A área emocional, como é que estão? Como é que está a área espiritual? Está orando? Não está? Tem administrado o tempo para poder ler a Bíblia, jejuar, orar, enfim? E tudo isso ele vai dar nota. E exemplo como nós fizemos entre a área de lazer e a área financeira, ele vai fazendo com todas as demais áreas. Área física, né? Saúde, se ele tem dado tempo para fazer algum esporte, ou tem se alimentado bem, porque muitos deles vivem de comer besteira, né? E dizem, é a correria, mas como é que está essa área física? Tudo isso nós vamos avaliar. Tem uma que é chamada de relacionamento íntimo, que é uma área que nós usamos aqui, que essa serve tanto para solteiros quanto para casados. Como assim você vai dizer? Olha, para os solteiros você diz como é que está o relacionamento com a esposa, com o marido, né? Os jovens casais, como é que está a vida de vocês como casal? E para aqueles que são solteiros, que estão namorando, também, como é que está o namoro? Está bom? Está fazendo vocês desenvolverem, crescerem como pessoa? E para aqueles que são solteiros, dá também? Sim. Como é que está teu coração? Está preparado para um relacionamento íntimo? Está preparado para namorar? Ou você tem áreas que ainda você pensa que não, o teu coração não está preparado, está fechado, está magoado, está entristecido, é duvidoso? Enfim, tudo isso a gente coloca aqui no relacionamento íntimo e dá uma nota. Relacionamento social. Como é que estão as amizades? Como é que estão as amizades? Está bem? Está legal? Tem amigos? Anda sozinho? Como é que está teu relacionamento com os amigos? Não é por rede social, não. É relacionamento social. E aí, por fim, um relacionamento familiar, que é como é que está a família? Você está bem? Está dando atenção para a tua família? Você tem tempo para conversas em família? Tudo isso os jovens vão fazer, eles vão ter um tempo para preencher, vão linkar, né? Ligar os pontos e depois eles vão ver quais áreas que eles estão necessitando mais ou áreas que eles estão necessitando menos. Essa atividade, ela vai ajudar o jovem a verificar o quanto ele é deficiente em determinada área e que ele pode deixar mais tempo para aquela área na vida dele. Que a vida dele, de repente, naquela área, precisa de uma administração melhor do tempo, do investimento. Isso é otimização
do tempo, gente. É nós sabermos aonde nós vamos investir melhor nosso tempo. É claro que existem rotinas, como por exemplo o trabalho, né? Que são rotinas que são meio que fixas, dependendo do tipo de trabalho que se tem, são rotinas fixas. Geralmente o jovem está lá, né? Aquele que não é empresário, ele está lá trabalhando como um funcionário de determinada empresa, tem hora para entrar, tem hora para sair, isso não dá para mudar. Mas nas horas livres, quando sai do trabalho, o que ele pode fazer para melhorar? Por exemplo, olha, eu estou na minha área física muito deficiente, eu preciso melhorar, preciso me alimentar melhor, eu preciso correr, eu preciso caminhar, eu preciso nadar, enfim. O que eu posso fazer? Gente, tudo isso ajuda nós a chegarmos aos propósitos de Deus. Houve um tempo que nós cuidávamos muito só do espiritual, e nós esquecemos que tudo isso engloba a nossa vida. A vida familiar, a vida física, a vida do lazer, né? Como eu tenho prazer nas coisas que Deus deixou para mim, a minha vida financeira, tudo isso engloba o propósito de Deus para a nossa vida. Deixe isso bem frisado, faça os seus jovens serem sinceros com relação a este quadro, com relação à roda da vida, faça eles ser sinceros, faça eles pensarem bastante em como está o conjunto da vida dele. A maioria deles nunca parou para pensar nisso, tá bom? E uma outra dica que eu dou para você, que talvez você não vai conseguir ver daí, mas eu vou deixar à disposição tanto a roda da vida quanto essa rotina para download, é fazer com os jovens uma rotina. Uma rotina. Por exemplo, você pega várias colunas do dia da semana, aqui você deixa uma coluna em branco e você vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, faz a rotina do dia da semana. Aqui nesta coluna, eles devem colocar todas as atividades que eles exercem. Eu, por exemplo, fiz a minha atividade, por exemplo, atividades que eu exerço durante a semana. O meu devocional, o meu tempo com a esposa, o meu tempo com os parentes, o tempo de arrumar a casa, o tempo de fazer comida, está tudo aqui. Está tudo aqui, atividades que eu desenvolvo durante a minha semana. O tempo de estudar a lição, o tempo de preparar a aula, o tempo de lecionar a escola bíblica, o tempo de preparar um sermão, o tempo de dirigir o culto, o tempo de pregar, as reuniões pastorais, os cultos que eu frequento sem estar dirigindo, responder e-mails, dirigir, enfim, todas as minhas atividades estão aqui, ó. Claro que eu não coloquei todas, né? Mas elas devem ficar detalhadas aqui. E do lado de cada uma eu coloco um número. Cada uma recebe um número. Não precisa, isso não é em ordem de prioridade, não é uma sequência, eu só vou colocando um número do lado de cada uma. Por exemplo, estudar lição aqui gerou o número 5. Que dia que eu vou estudar a lição? Vou estudar na quarta-feira? Então eu encontro a quarta-feira. Que hora que eu vou estudar a lição? Eu vou estudar às 19 horas de quarta-feira. Então eu coloco aqui às 19 horas o número 5. E aí eu sei que naquele dia eu tenho a tarefa 5, que no meu quadro é estudar a lição. Assim eles vão montando o cronograma deles e aí eles vão otimizando o tempo. Por quê? Porque eles vão perceber que aqui existe muito furo, existe muito tempo ocioso. Quando você faz esse tipo de atividade, você vai descobrir que realmente você administra mal o seu tempo. Eu fiz isso por várias vezes, faço isso constantemente e de vez em quando encontro lacunas no meu tempo e eu digo, mas o que eu tenho feito nesse período? Essa lacuna entre uma hora e outra, o que acontece com essa lacuna? Isso é otimizar o tempo. Para quê? Para que a gente consiga cumprir melhor os propósitos de Deus, tá bom? Esses dois materiais vão estar para download no nosso site, o eb-blumenau.com.br, que é o site da nossa escola bíblica aqui de Blumenau, tá bom? Eu vou deixar algumas dicas para vocês, para encerrar esse meu tempo aqui com vocês. Vou deixar algumas dicas para vocês que são professores, tá? De jovens, principalmente. Eu queria que, para que você desse uma aula excelente, saia um pouquinho daquele formato de igrejinha. Essa é uma dica que eu dou para você, que isso aconteceu comigo, de muitas vezes eu chegar na sala e tá aquele formato igrejinha. E o povo
fica ali sentado, não participa, tira de repente as cadeiras daquele formato tradicional, uma atrás da outra, põe em círculo, faz de repente um dia diferente, traz puffs ou leva eles para um outro local, tira um pouquinho daquele formato de igrejinha para que eles se sintam um pouco mais motivados a participarem de forma mais livre. Tá? Isso deve ser preparado sempre com antecedência, porque quando eles chegam no ambiente, o ambiente já está diferente, aquilo já causa uma certa alegria neles, curiosidade. Opa, o que vai acontecer aqui hoje? Tá bom? A segunda dica que eu dou para você ter uma aula excelente, faça os alunos trabalharem. Eu sempre faço isso e sempre funciona. Os alunos que estudam comigo na escola bíblica sempre tem uma liçãozinha, sempre tem um questionáriozinho, sempre tem alguma coisa para fazer. Mesmo que seja por 3, 4 minutos, eles sempre têm algo para fazer para poder colocar em prática aquilo que eles têm aprendido. Faça isso e vai dar certo. Eles têm que se envolver ativamente na aula que você está lecionando. Outra lição que eu dou para você dar uma aula excelente desenvolva nos alunos curiosidade. Gente, imagine que a próxima aula vai ser sobre o amor. E o amor, nós sabemos que o amor ele é uma coisa muito complexa, mas ao mesmo tempo também é muito simples de se explicar. Imagine que a próxima aula é sobre o amor e eu diga para os alunos no final da aula, olha, venham na próxima aula e eu quero só lançar um desafio para vocês. Jesus não mandou gostar de todo mundo. Pronto. Eles vão dizer, como assim? Jesus não mandou gostar de todo mundo? Jesus não mandou gostar de todo mundo. Como assim, professor? Na aula que vem vocês vão vir e vocês vão ver como Jesus não mandou gostar de todo mundo. Aí eu explico para eles. Não vai dar tempo de explicar aqui, você vai ficar com curiosidade e vai me perguntar. Mas eu explico para eles na próxima aula. Então eles vão vir com aquela curiosidade. Professor, na última aula o senhor falou que Jesus não mandou gostar de todo mundo. Como assim? Explica essa. E aí a lição vai explicar sobre o amor. O que é o amor? Que não é o sentimento, mas é uma atitude. Tá? Então fica essa dica aí de você sempre no final da aula lançar uma polêmica. É claro, não vá lançar algo que você não vai conseguir defender, mas lance uma polêmicazinha para que na próxima aula eles venham motivados com aquilo que você lançou na aula anterior. E por fim, a última dica que eu dou para você faça o after service. O que é o after service? O pós-escola bíblica. O que você faz depois da escola bíblica? Despede todo mundo? Dá tchau? Não! Eles têm que ter alguma coisinha para eles ficarem ali. Você pode fazer isso durante a aula, mas eu prefiro que faça depois, até porque senão às vezes tira atenção. Que é o quê? Serve um cafezinho. O orçamento não dá? Faça uma salada de frutas. É amanhã? Salada de frutas com iogurte? Uau, coisa boa! Faz isso. Agora, o orçamento dá para fazer um cafezinho com leite e bolachas. Ok. O orçamento dá para servir torradas com patê. Ok. Faça alguma coisinha para que eles fiquem em torno da mesa e ali vai surgir debates. Com certeza muitos alunos vão dizer, professor, eu não perguntei lá na hora porque eu fiquei envergonhado e tal. Escuta, eu fiquei com dúvida com relação àquilo. Sempre vai surgir o assunto da lição, vai surgir ali naquela mesa de alimento e não precisa ser muita coisa, né? Coisa simples, mas que com certeza vai gerar essa comunhão, essa comunicação e vai também ajudar eles a ficar na escola bíblica, porque quando eles vêm motivados pelo que eles vão aprender e pelo que vai acontecer depois, porque muita coisa se aprende ao redor da mesa, tá bom? Então faça esse after service, que é esse pós-serviço, esse pós-escola bíblica, que com certeza seus jovens vão sair impactados com essa aula, tá bom? Que Deus abençoe vocês, meus amigos, que vocês amem esses jovens aos quais você leciona. Talvez você não tenha muitos alunos na sua sala, eu sei disso, mas ore por cada um deles, coloque eles debaixo da sua oração, se prepare para essa aula, vá preparado, busque em Deus, busque nos livros, vá atrás, e eu tenho certeza que Deus vai usar você para essa geração poder ter o seu tempo otimizado para cumprir os propósitos de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, até a próxima aula.